Coloque a balaclava e o capacete que a análise de hoje vai falar sobre as disputas lado a lado de motos a mais de 340 km por hora no Mundial da MotoGP, no game MotoGP 3 Ultimate Racing Technology. Sabe como é, a produção não teve dinheiro para um jogo mais novo da categoria. Como amante de jogos de corrida, nunca fui muito com a cara com jogos de motocicleta. Aliás, corrida de moto assisto de vez em quando no Globosat HD, até porque no Sport TV normal é inassistível. Enxergar os tempos é luxo para clientes HD e o Letterboxd é tabu dentro das organizações Globo. Até porque para eles 95% dos clientes de TV paga ainda tem TV de 20 polegadas 4x3. Deixa pra lá. Antes de ter jogado eu conheci o Suzuka 8 Hours, que era uma fita que eu alugava para Super Nintendo há muitos anos. Depois eu joguei um jogo chamado GP, alguma coisa assim, que era do Super Nintendo também. E um obscuro game chamado Red Line Racer, que comprei junto com o Grand Prix 2 no final de 2002. Mas joguei o segundo muito mais, até porque o PC não aguentava o primeiro. Não sei por que eu comprei esse jogo, talvez a capa fosse bonitinha. Mas para este jogo eu tiro o chapéu. Chega de clichês e vamos para o que interessa. Se você é acostumado com jogos de corrida de carro, saiba que neste jogo de moto você tem a liberdade de usar freios individuais, freios dianteiros e traseiros. Além disto, se agachar na reta você ganha velocidade, já que diminui a resistência contra o vento. E para nossa sorte, pensou que eu ia dizer alegria, né? Há um modo tutorial no jogo. É aconselhável jogá-lo, já que demora um certo tempo até pegar o jeito. No modo tutorial é explorado o controle da moto, freada, dirigibilidade nas curvas, hairpins e chicanes, além do recurso do Power Slide. A moto escorrega de traseira ganhando velocidade. Para fazer o recurso, basta apertar o botão do acelerador 2 vezes e largar para acabar o efeito. E no final você pode fazer uma volta inteira explorando tudo que você tem aprendido. Só cuidado para não passar dos limites. O modo principal é o modo carreira. Você pode customizar sua própria moto, desenhando o logo da equipe e pintando da cor que quiser. Além disso, você escolhe seu capacete. Depois vai para uma janela onde distribui esses pontos de atributos para a sua moto. Pronto, já está apto para disputar todas as 16 corridas do Mundial da MotoGP. Começando em Faenza, na África do Sul, um circuito interessante que a reta oposta é da parte mista, é o pit lane da parte oval. Indo para Jerez, onde já correu a Fórmula 1 e são feitos testes de pilotos. Depois vem a Le Mans, a versão curta do Endurance das 24 horas. Ainda assim, um circuito muito técnico. A quarta etapa é Mugello. Possui uma longa reta e curvas de alta velocidade. A próxima etapa é Catalunha, na época sem a tosca chicane da Fórmula 1 atualmente. Depois vem Assen, um circuito rápido com poucas zebras. Depois do circuito de Assen vem o falido circuito de Jacarepaguá, nos seus bons dias, sem ferrugem, mato crescendo desgovernadamente e o trajeto original, sem a mutilagem feita para os jogos do Pan-Americano e usado pela Stock Car nos seus últimos anos de vida. Um circuito que originalmente a reta oposta chegava até 320 km por hora. Você teria coragem de frear assim? Até no game Jacarepaguá proporcionou boas emoções. Pena que certos prefeitos não ligam para a importância do local para o esporte. Depois vamos para Sachsenring. A reta oposta tem uma queda espetacular. E é bom ficar ligado até as últimas curvas. Na falta de tração você perde uma corrida. Depois temos Donington, onde teve a famosa primeira volta do Ayrton Senna. Brno, que é um circuito na República Tcheca. Temos também o circuito português do Estoril, também ex-circuito de Fórmula 1. Muito técnico para as motos, já que as curvas são muito fechadas. Por outro lado, há 915 metros de reta logo após a longa parabólica. O calendário se encerra com Motegi, Qatar, um circuito no meio do deserto. Atualmente as corridas ocorrem à noite. Malásia, Phillip Island, um pequeno circuito com uma reta velocíssima e um trajeto bastante peculiar. E Valência, não no chato circuito de rua, e sim em Ricardo Torto, onde tradicionalmente o campeonato se encerra. O sistema de qualificação é muito exigente. Ele te obriga a permanecer dentro da pista. Caso vá para a grama, é acrescido alguns segundos a sua volta final. Se cair da moto, a volta é anulada. Por isso, é crucial o controle total, então pratique bastante. Como resultado das corridas, você evolui no ranking destravando itens, além de melhorando a sua motocicleta. O jogo ainda permite que corra nas principais ruas do mundo no modo Extreme, inclusive em Copacabana.
Imagine uma corrida de moto com o fundo do Cristo Redentor. A parada é tensa porque nesse modo você passa centímetros do muro, então é fácil levar um tombo. Gráficos são excelentes, mesmo para os padrões de hoje. Com a atualização da minha placa de vídeo, o jogo ganhou suporte ao formato widescreen. Porém, os gráficos 2D ficam esticados. Nós demos um jeito para consertar isso. É o mal dos jogos na época que o suporte não era 100% nativo. As pistas são muito fiéis. A paisagem da cidade de Babar, principalmente o pôr do sol nas ruas alemãs, o porto na Espanha e a paisagem bucólica nas ruas estreitas na Itália. O jogo possui modo online, porém não conseguimos jogar. Entretanto, após buscas de vídeos no YouTube, mesmo em 2012 você encontra pessoas jogando no MotoGP, provavelmente por servidor privado. Em resumo, o jogo é excelente. Se pudéssemos mudar uma coisa nesse jogo, mudaria o sistema de qualificação. Não precisam ser tão rigorosos. Além disso, colocaria problemas mecânicos com inteligência artificial. Ou é muito fácil, ou você sofre para chegar a uma posição decente. Principalmente quando sua moto não é poderosa o suficiente. E consertaria alguns bugs. Chegam a ser bizarros. Encerro o jogo com algumas fotos tiradas quando eu joguei pela primeira vez em 2006. Até mais!